tenista que passa por isso, da ginasta, né, da Naomi Osaka, que era tenista, da Simone Biles, que passou pela pressão mental também. E olha essa imagem, Berna, que impressionante do Cássio. É num jogo que ele fechou o gol, né? Se não fosse o Cássio, o Cruzeiro não teria vencido o Vasco ontem por 1-0. Vamos lá. Ninguém gosta de ser criticado. Quem fala que gosta de ser criticado, eu não gosto, você não gosta, você não gosta. Se alguém criticar, a gente vai ficar chateado. Só que eu acho que no caso de determinadas profissões, esportistas, isso envolve paixão. Isso é amplificado. E aí a rede social virou um meio para que a mensagem ou a crítica chegue em doses cavalares ao destinatário, no caso, o jogador. Tá? Eu me lembro que alguns atletas, se a gente for pegar, por exemplo, vamos lá, um atleta que foi muito criticado no passado recente, hoje é jogador de seleção brasileira, Wesley. Wesley ouviu e leu em rede social, é um absurdo, e é um cara que tem a rede social desde cedo na mão. O Wesley é de uma geração que não vive sem isso aqui, desde pequeno, né? Então já é um camarada, em tese, mais acostumado com isso. Agora, você pega um Cássio, né, de outra geração, de uma hora para outra ele começa a ser linchado na rede social. E aí o cara não está preparado para isso. E eu acho que eu sinto pelo Cássio, sinto pelos caras. Isso eu acho que reforça o compromisso de quem é jornalista, aí tem que separar, de ter a responsabilidade até na hora de fazer uma crítica, sabe? Eu me lembro de uma crítica feita certa vez ao Felipe Massa, na Gazzetta dello Sport, que é o principal diário esportivo da Itália. Ele guiava para a Ferrari e lá estava escrito: Massa, um desperdício de gasolina. Isso, para mim, extrapola uma crítica ao desempenho. A crítica ao desempenho, por nossa parte, ela tem de ser feita. Ela tem de ser feita. Só que, de repente, você passa do ponto e como é que o receptor enxerga essa mensagem? O cara não aguenta. A crítica não é humilhar. Não. A crítica é diferente de humilhação. É quando você procura, de alguma forma, diminuir a ponto de humilhar esse profissional. E quando ele sai do Corinthians, ele chegou a falar das ameaças que a família vinha recebendo pelas redes sociais. E quando o Berna cita o Wesley, por exemplo, o Wesley teve todo o suporte do mundo para chegar nesse momento como atleta profissional e aguentar o linchamento virtual? Vindo de uma família humilde, como acontece com a maioria dos atletas brasileiros? Difícil. Todo mundo está pronto para suportar o que acontece? Porque o linchamento é semanal, é virtual. A gente aqui tem muito medo, por exemplo, a gente não, né? Assim, tem muita gente que está na mídia que tem medo do cancelamento. Esses caras são cancelados semanalmente. Sim, a questão, Ivan, é que há uma geração de jogadores, a gente não jogou bola, mas que eu via a vaia no estádio e aquela era a pior coisa que poderia acontecer. Ser vaiado no estádio. Né? E já é pesado. Já é pesado. Mas se era vaiado no estádio, pronto, acabou. Hoje não. Hoje você tem o X, o WhatsApp, o Diabo A4, e aí você fica lendo aquela coisa. Muitas vezes acho que o cara tem que desencanar. E é o fim da picada, o cara não poder usar um aparelho dele, que vai servir para se informar ou qualquer outra coisa, porque fala, cara, não tem condição. Não tem condição. Se eu ficar lendo isso aqui, eu vou piorar. E aí o cara entra numa roda viva em que ele não consegue mais desempenhar, porque ele não tem cabeça. Agora, o que me chama a atenção é que outros jogadores poderiam se unir ao Cássio nesse momento. Ele está sozinho, que nem o Dom Quixote, lutando contra os moinhos de vento lá, porque não tem ninguém que levante a voz junto com ele e fala assim: o Cássio está certo, é isso mesmo que está acontecendo. Hoje em dia você erra o chute, em 2 minutos já estão querendo que você saia do clube, cancelamento, né? Como vocês falam aí, a lei do cancelamento. Isso. A gente sofre com isso também. Enquanto a gente está falando aqui, tem um monte de gente xingando a gente nas redes sociais. Paciência, claro. Paciência, dane-se. Né? Hoje em dia tem gente que gosta do unlike porque dizem que ou dislike, né? Porque quanto mais você tiver hater, melhor ainda, porque dá mais... Como é que é? Engajamento. Coisa dos tempos que a gente está vivendo. Mas aí é o seguinte também, né? Muitas vezes o cara, ele te ataca aqui, né?
No tete-a-tete... É covarde. Ninguém te O aborda. machão virtual tem. Agora, já que a gente está em cima do Cruzeiro, você tinha guardado o Pedrinho BH, o gesto que ele fez na saída ali. Como é que está a situação hoje do Dudu e do Gabigol? Porque é inacreditável. Eles foram contratados a peso de ouro como 2 medalhões. Gabigol já não servia mais para o Flamengo, Dudu não servia mais para o Palmeiras, né? Segundo a presidente Leila, o Dudu saiu pela porta dos fundos, tá? E o Gabigol também não foi diferente no Flamengo. E, de repente, hoje, olha o gesto do presidente do Cruzeiro ali, ó, na beira do gramado. Ó. Presta atenção. Esse é o CEO do Cruzeiro, o presidente, é o dono do time. É o dono, é simplesmente o dono do clube. Não, o CEO é o Alexandre Matos, né? O senhor Alexandre Matos, ele é o dono do clube. Esse é o gesto que ele faz. E aí, como é que fica a situação desses dois aí? Vai ter de arcar, acho que não há mais nenhuma condição de o Dudu ficar no Cruzeiro, né? Ele terá de arcar companheiros com os direitos trabalhistas ali do Então a Leila estava certa. Oi? Então o presidente do Palmeiras estava certo. Eu acho que sim, Cacá. Acho que foram contratações mal feitas. O Pedrinho BH, ladeado pelo Alexandre Matos, contratou 6 atacantes. Bolassi, Neno, Gabigol, Dudu, Caio Jorge, Lautaro Dias. 6. Na mesma posição. Vamos gastar. Vamos trazer o Gabigol. Não joga nada há 2 anos, mas vamos trazer. Porque vai voltar a render, não está jogando nada. Ontem sequer entrou em campo na partida contra o Vasco. O Dudu pediu a cabeça, de acordo com que os companheiros que acompanham o dia a dia do Cruzeiro, e foram vários, por isso que eu não vou citar todos, noticiaram que o Dudu pediu a cabeça no Leonardo Jardim, ao Pedrinho BH. Ele falou, não, está mantido. Leonardo Jardim, faça o que quiser com o Dudu. Não o relacionou para a partida contra o Vasco da Gama, após aquela entrevista em que mais um jogador tenta derrubar um técnico. O Dudu, depois da derrota do Cruzeiro na Copa Sul-Americana na semana passada, disse lá, eu respeito, mas não entendo, aquela coisa toda, tentando jogar a torcida contra o técnico. É mais um jogador que tenta fazer isso. Nesse caso, a diretoria tomou partido do treinador, né? Geralmente essas declarações elas acontecem em momentos de instabilidade do treinador. Já está na plataforma de lançamento, você solta uma dessa e aí o cara não fica. Muito bem.